Olha para cá. Presta atenção aqui em mim, olha. Presta bem atenção. Você sabe que o Verdade Oculta, esse projeto nosso, sempre nele eu coloco as coisas de uma forma bem simples e ilustrativa para mostrar algo que seria mais complicado de entendermos de forma direta. A exposição do oculto, ela tem que ser feita de uma forma bastante didática, porque senão a gente não consegue perceber. Claro, ela é oculta, né? E quando você traz as coisas ocultas à tona, você cria inimizades, é claro, porque você está mostrando o que alguém não quer que mostre. E você observe muito bem que o sistema religioso que está aí é o que mais combate o irmão Rubens. Por quê? Porque é o que mais teme ser exposto. Justamente porque o sistema religioso é aquele que se diz do lado do Criador, mas é exatamente aquele que está oposto ao Criador. Por isso tem muito mais coisas a esconder do que o sistema de governo, o sistema capitalista, qualquer outro sistema que você conheça, que é tudo integrado ao sistema principal da pirâmide. Estão todos debaixo da pirâmide, a pirâmide Illuminati. Então preste bastante atenção em mim. Olha aqui. Imagine que você está andando pelas ruas de uma cidade grande, de uma capital, e você está em meio a muitas pessoas caminhando. Presta atenção aqui, imagina isso. Agora, de repente, alguém que você não viu, que você não conhece e nunca viu antes, sai do meio daquelas pessoas que estão caminhando junto com você e vem para o teu lado com um sorriso e te abraça e diz: ô fulano, que bom que eu te encontrei aqui, ô, que maravilha, como é que está você, eu gosto muito de você e tal. O que vai acontecer contigo? Você vai se assustar. Você vai dizer: o que está acontecendo? Eu nunca vi essa pessoa. Isso é muito esquisito. Não é assim que vai acontecer, amado? A reação sua não será essa? Sim. Agora imagine a mesma cena, só que vamos inverter os papéis. Presta atenção em mim. Agora você não é mais aquela que é abordada por outra pessoa entusiasmada contigo. Você agora é aquela pessoa que no meio desta, não vou dizer multidão, mas dessas pessoas normais que caminham pela cidade, você agora é aquela que a 10 metros de você, logo à sua frente, enxerga um artista da televisão que você gosta muito. Pense no artista da TV, alguém popular que você gosta muito. Exatamente, esse. Você o encontra, o que vai haver com você? Olha, é ele que está ali, ou é ela. Ô fulano, eu sou teu fã, eu te vejo, eu te assisto, eu compro o seu CD, eu ouço a sua música, ô fulano. Não é assim, meu amado, que ocorre? Você vê agora a situação inversa. O seu papel agora não é mais de quem é abordado, mas de quem aborda alguém conhecido. No primeiro momento você acha estranho quando alguém te aborda, na primeira imaginação nossa, na primeira ilustração, porque você não está acostumado com isso. Mas na segunda, você está familiarizado com aquele artista, porque você o vê na sua casa, na televisão, ouve no rádio, ouve suas músicas no CD, assiste os DVDs, então você está familiarizada com aquela pessoa. E aí você acha que aquela pessoa é íntima sua, você a vê como uma pessoa familiar e íntima, porque ela está dentro da sua casa. Virtualmente, através de equipamentos eletrônicos, mas está na sua casa. Você conhece a voz daquela pessoa, conhece a fisionomia dela. E você gosta daquela pessoa a partir daí. Então, aquela pessoa artista que é abordada por você, ela não vai se sentir constrangida. E também não vai achar aquilo um absurdo, e nem vai estranhar nada, porque ela também já está acostumada a ter o assédio dos seus fãs. O costume faz a coisa ficar normal. É isso que eu quero que você capte dessa ilustração. Tudo é a forma em que se acostuma, em que se familiariza. Você está entendendo? Esse é um ponto que eu quero abordar aqui hoje, nesse vídeo com você, e quero que você preste muita atenção. Um ponto é esse. Nós nos acostumamos com as coisas e temos aquelas coisas como íntimas, nossas, coisas familiares. E essa é uma das facetas dos senhores do mundo. Eles trabalham muito essa coisa, você sabe? Outra questão da familiaridade é você, por exemplo, no videogame. Você começa a jogar aquele videogame e você acha que é muito difícil passar por aquela primeira fase.
Mas depois, com a habilidade das suas mãos, com o costume das mãos no joystick ou no teclado do computador, onde for, você consegue dominar bem o jogo, porque você se familiarizou com ele. Eu vou dar outro exemplo, olha aqui, ó. Eu tenho aqui esse teclado. Eu não sou um Richard Kleiderman. Eu não sei tocar teclado. Eu nunca fiz curso, eu nunca li uma partitura. Mas ficar brincando no teclado, sentindo as teclas, isso eu costumo fazer já há alguns anos. Nos meus tempos vagos, eu fico tocando nas teclas. Qual é o dó, qual é o ré, qual é o mi? Bom, eu acho que é assim, ó. Não, já pulei uma. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Eu acho que é isso, sustenido, bemol. Mas eu não entendo de música, eu nunca estudei música, mas eu me familiarizei com as teclas. O meu ouvido acostumou com o som do fá, com o som do ré, do mi, do sol. Então, quando você se acostuma com o som, você sabe qual tecla vai tocar, sem olhar, para dar uma música que você quer. Pelo menos lembrar. Ó. Não é verdade? Se eu te perguntar que música é essa, você me responderá assim rápido, porque é muito familiar essa música, você já se familiarizou com ela. Você me dirá, é Elvis Presley, Love Me Tender, e você errará feio, porque não é Love Me Tender nem Elvis Presley. Aqui está o segundo ponto que eu quero colocar nesse vídeo que você vai assistir agora. A troca de identidade. Essa música, por exemplo, se chama Aura Lee e ela é de 1861. Sunshine came along with me and swallows in the air. Jim Rivers, este grande cantor americano dos anos 50, 60, interpretando Aura Lee, uma música de 1861 e que ficou familiarizada para nós com Elvis Presley, que a gravou em 56. Os senhores do mundo, eles utilizam as suas facetas para poder vir implementando, através da sua agenda global, a sua nova ordem mundial. E a troca de identidade, como foi exemplificado nessa música, é uma das facetas. Outra faceta é tornar familiar as coisas no nosso cotidiano. E uma terceira faceta deles, que é o disfarce, nós vamos ilustrar com essa música. Esta bela canção dos anos 70 se chama Don't Let Me Cry, Não Me Deixe Chorar. Ela foi gravada pelo Mark Davis. Para você que tem mais de 40, talvez se lembre muito bem da melodia dessa música. E também se lembre muito bem da fisionomia deste cantor Mark Davis. Mas se você não se lembra, aqui está ele. Sim, ele mesmo. Fábio Júnior, vamos dizer assim, disfarçado de Mark Davis. Mas o rosto, a voz e a pessoa é a mesma. Isso ocorre com os símbolos que nós vemos por aí afora. Eles se tornam familiares a nós.
uma transferência de identidade nesses símbolos e também eles estão disfarçados. Aqui fica a Secretaria de Fazenda de Fortaleza. O prédio é todo maçom, inspirado nos reinos anteriores, Egito e Babilônia. Aqui é cheio desse Aquele olho, o que é aquele olho lá? É do Big Brother. Ah, é da novela? Mas é uma mídia. Não, mas é porque eles estão usando aquilo ali como símbolo. A mídia mix, ó. Mediamix.com. A Mídia Mix, o que é aqui? Não sei, eu acho que é alguma empresa que fabrica painel, outdoor, essas coisas. Aí usa isso aí. Ah, tá. Símbolo. É a própria empresa desse tipo de comunicação, né? Exatamente. Ali tem muito, ali é muito olho que tu vê pra todo lado. Como é que chama isso aí? Mastro? Não, isso é um obelisco, né? Disfarçado. Mas tem uma pirâmide pequena no pé dele ali, eu ouvi errado. É, tem duas pirâmides. Não tem? Pequenininho? Isso é igreja? Não, é monumento. Ah, não era pirâmide não. É tipo a pirâmide, né? Mas é separar, é junto. Isso aí, o que é isso aí, esse negócio aí? É uma igreja católica. Ué, essa igreja? Diferente, rapaz. É uma igrejinha pequena, né? Cara, é uma pirâmide total. Olhando de frente, é uma pirâmide. Não é outra coisa, não ser uma pirâmide. Ou seja, é paganismo egípcio. Secretismo egípcio, né? Mas Brasília foi construída em base a Quetatum. É, exatamente. Então não tem como fugir à regra, né? A Brasília é puro paganismo, né? Por isso, com a igreja e o trabalho. Exatamente. As casas são todas assim, tipo... Ali, o olhinho no triângulo tá sempre em qualquer Aqui lugar. Tem bastante... Essas casas germânicas tem bastante símbolo maçônico. Em qualquer estrada ou via pública do Brasil, não há dificuldade de se encontrar os símbolos da Babilônia. Esse está começando a ser popularizado agora. É o símbolo do Biohazard. As pessoas devem se acostumar com ele, pois todas serão marcadas quando estiverem contaminadas. E como fazem então para tornar o símbolo do Biohazard, o símbolo de risco de contaminação por efeito biológico, tão popular? É a coisa mais simples do mundo. Eles são dono de tudo, lembra-se? Então colocam o personagem da novela usando uma roupa ou uma tatuagem com o símbolo que eles querem difundir, nesse caso o Biohazard, fabricam toalhas, confecções, roupas, estampas, tudo que as pessoas costumam usar. E fazem com que o artista da televisão, o apresentador de programas, o ator, a pessoa que está no Big Brother, seja quem for, fazem usar essas roupas, usar esses símbolos. As pessoas em casa veem seus artistas preferidos usando esses símbolos e passam a usar também. Usam também o método da difusão através das suas publicações em bancas de jornais, em revistas, jornais, livros e até mesmo nos adesivos que as bancas vendem. As pessoas acham aquele adesivo bonitinho, não querem nem saber o que significa, mas acaba comprando e colocando no seu carro, no espelho, dentro da casa, na janela, enfim, qualquer lugar que quiser colocar. Porque é assim que eles já fazem há muito tempo, para difundir tudo aquilo que eles querem que se torne popular.
e querem que nós venhamos a nos acostumar. Agora, por que nos acostumar? A resposta também é bem simples. São quase 7 bilhões de pessoas neste planeta. Imagine se uma boa parte dessas pessoas descobrem essas safadezas que os Illuminati fazem. Haveria uma revolta e eles seriam massacrados. Dessa forma, eles têm o máximo cuidado para que as coisas vão acontecendo naturalmente, sem que se perceba que há uma conspiração. Assim, eles praticam aquilo que nós conhecemos por cozinhar sapo. O hexagrama lá, o ônibus na frente. Não vai devagarzinho que eu pego ele de trás aqui. Ah, beleza. Tá aqui já. Não, mas eu vou... Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Agora parou mal. Parou na frente da... Puta, deixa eu ver aqui. era o único lugar que eu podia parar Peraí. aqui. Eu fechar, fechou nele, fechou. Beleza. Deu pegar. Sem dúvidas, o símbolo do Rotary Club é o mais difundido nas vias públicas de todo o Brasil. Agora, vamos dar uma olhada melhor nele. É o caso da faceta número 3 do nosso vídeo, o disfarce. Aqui está o hexagrama de Baal. Ah, mas o hexagrama também está disfarçado aqui, também aqui, no símbolo da Pinnacle, também aqui, no símbolo da Nextel. Aqui está ele, novamente disfarçado, em uma ambulância. Não apenas nessa, mas em todas as ambulâncias do mundo. Antigamente, o símbolo da ambulância era esse. Talvez significasse a cruz vermelha ou um curativo feito com espaladrapo. De alguns anos para cá, o símbolo adotado pelas ambulâncias passou a ser este. Seria um curativo feito a partir de espaladrapos azuis? Se olharmos mais atentamente, perceberemos que trata-se do hexagrama satânico de forma oculta. Pera lá, o hexagrama não é o símbolo de Israel? Inclusive está na bandeira daquele país? Por que estaria também na ambulância? O que teria a ver a ambulância com Israel? Seria mesmo o símbolo da ambulância o símbolo do hexagrama? Não tem nada a ver. Israel com ambulância? Qual a ligação disso? Não, esse da ambulância não é o símbolo de Israel. Será? E o que você me diz disso? Sim, o símbolo de Israel está aqui em uma ambulância. Mas seria esse o símbolo de Israel realmente? O hexagrama, na verdade, é cultuado muito antes da nação moderna de Israel ter sido criada em 1948. Associar o hexagrama satânico de Baal à nação de Israel é um clássico caso de transferência de identidade. O hexagrama, que significa assim no céu como na terra, e também os que dominam e os dominados, aparecem em todo o Oriente Médio na Idade Antiga. Embora te digam que ele estava também presente nos escudos usados por Salomão, não veja nada demais nisso. Leia o Velho Testamento e você aprenderá que Salomão foi um dos maiores bruxos que já existiram. E se ele escreveu poucos livros que constam na Escritura Sagrada,
saiba que a grande maioria dos seus livros são extremamente satânicos. E a base do satanismo que ainda hoje está aí nasceu de Salomão, quem possivelmente teria carregado em seus escudos de guerra o símbolo do seu senhor, seu marido, Baal. Voltemos à ambulância. Sim, realmente trata-se do hexagrama disfarçado. Agora, o que seria esse bastão com essa serpente enrolada nele? Bom, isso nós veremos mais tarde. Olha aqui. Agora vamos aos disfarces. O hexagrama disfarçado. Aqui está ele. Lá está o sacerdote sumério, ostentando no alto o seu troféu, o sol alado. Aqui está a figura do suposto homenageado e mais abaixo uma descrição. Mais uma vez o hexagrama disfarçado. E ali mais um monumento, uma grande homenagem ao homem que amou a justiça, viveu no trabalho e não perdeu o ideal. Quem é ele? Não sei, mas também não importa. A razão do monumento não é ele. Ah, mas ele está com a mão por baixo e outra para cima, assim na terra como no céu? Sim, ele faz parte do mesmo time do Baphomet. Mas a razão do monumento não é ele. A razão do monumento está aqui. Essa aqui é aquela que diz: nós construímos a Torre de Babel. Nós buscamos uma religião única, um idioma único, um só povo, um só Deus. Mas agora tudo foi destruído, a torre derrubada, o povo disperso, a língua confundida. Não importa, nós renascemos das cinzas e vamos agora constituir a nova ordem mundial. Vamos retomar de onde fomos interrompidos. Nós vamos renascer das cinzas. Essa é a razão do monumento. Curitiba, na verdade, é muito mais do que uma cidade. Curitiba é uma cidade oculta. Ah, é a democracia. Ah, a democracia. Mas essa democracia não me engana não, ela tem o peitinho de fora da Semíramis. Pra mim, ela é, na verdade, uma Semíramis disfarçada. É o peitinho da Semíramis, é o peitinho de Satanás. O governo do povo, que é a democracia, é o governo de quem, Márcio? Quem governa o povo são os senhores do mundo, porque o povo é só gado. É gado. É gado. Olha aí bota essa imagem ali dizendo é democracia, mas ela não é democracia, ela é Semíramis. Olha aí, é a expressão máxima da Babilônia, do dinheiro, do poder. Ela é a grande prostituta, a mãe de todas as meretrizes. Ela é o poder do dinheiro, é o poder da soberba de Sodoma e Gomorra, a impiedade de Sodoma e Gomorra. Esse conhecimento que você tinha... Pastor, na verdade, não quer nem saber disso, nem falar sobre isso. Poxa, eu nunca imaginei, né, cara, de ter, né, tipo, nunca imaginei de ter tanto ocultismo, assim. Isso aqui é a exposição do ocultismo, porque fica exposto, mas ninguém percebe. Entende? Uma das facetas mais utilizadas pelos senhores do mundo, certamente que é o disfarce. E por que o disfarce? Quando se disfarça alguma coisa, a intenção não é outra, senão manter algo oculto, disfarçado. O maior disfarce em símbolos que você pode procurar por aí, investigar e que você vai encontrar, diz respeito ao hexagrama e ao pentagrama. Sem dúvida, são os símbolos mais disfarçados que tem por aí nas ruas,
nos logotipos das empresas. Em todo lugar que você imaginar, você encontra esses símbolos, hexagrama e pentagrama disfarçados. Se você observar bem, você verá que este símbolo do Biohazard, ele é na verdade a triqueta disfarçada, assim como também o próprio símbolo do Unibanco. Você observa no Itamaraty, o símbolo que fica no lago tem a mesma característica do símbolo da Rede Record. A pergunta óbvia seria: a Record copiou seu símbolo do Itamaraty? A resposta mais óbvia ainda é: claro que não. Os dois copiaram de uma mesma origem, da triqueta satânica antiga e outros símbolos parecidos. Na verdade, quando você vê um símbolo e se acostuma com ele, você passa a acreditar aquele símbolo àquela coisa a qual você conheceu com aquele símbolo simbolizando. Mas, na verdade, se for buscar o fundamento, você vai ver que aquele símbolo foi dado daquela forma porque foi baseado em algo muito antigo. E aí, quando nós vemos a cópia da cópia, nós achamos que seria apenas um modo de plagiar aquilo que nós conhecemos e que é novo. E não conseguimos ir ao fundo da caverna e perceber que a origem dos dois símbolos, ou de 3 ou de 4, mas das cópias de um símbolo, é na verdade um símbolo muito antigo. Assim acontece também com o símbolo da estrela da vida, que é utilizado nas ambulâncias. Ela é o hexagrama disfarçado e também é um símbolo muito mais antigo, usado em rituais satânicos. Nós vamos ver agora o aeroporto de Fortaleza, no Ceará. E nele, uma simples e singela homenagem, disfarçada, é claro, ao Jabulon, ou Jabulani no caso da bola, Javé Baal Osíris, que é o deus das sociedades secretas. Bom, se não observar bem, a pessoa, claro, que não vai encontrar essa homenagem. Mas se olhar para o teto, encontrará um lustre. Ele parece uma bola de boliche. O desenho da bola de boliche, é claro, é apenas um disfarce. E o lustre é um disfarce secundário. Na verdade, essa é mais uma homenagem ao Baphomet, às sociedades secretas, à fraternidade, igualdade e liberdade, o Jabulon. Agora, essa simbologia toda que nos cerca, ela tem um motivo muito simples. Ela faz com que os senhores do mundo sejam perpetuados através desses símbolos e também que sejam cultuadas as divindades que os senhores do mundo cultuam até hoje, desde a época antiga da Babilônia, do Egito, de Roma, mas até hoje continuam cultuando essas divindades. Eles dizem crer num Deus único, mas na verdade são politeístas. Veja um detalhe interessante também: os monumentos que você encontra em todas as cidades brasileiras, em todos os lugares praticamente, na verdade, na maioria, não são homenagens a pessoas ilustres, são apenas disfarces. O memorial que nós já colocamos aqui em um vídeo antigo nosso mostra claramente isso. O disfarce das homenagens sendo ela um ritual e não apenas um tipo de homenagem a alguém que fez algo importante e se destacou em meio à sociedade. Assim também, ao redor das homenagens que são supostamente prestadas a uma pessoa, você vê símbolos da Babilônia que não deveriam, pela lógica daquela homenagem, estar ali. Neste caso, por exemplo, de Curitiba, nós vemos o hexagrama disfarçado no chão. Para que o hexagrama junto à imagem, por exemplo, do Santos Dumont? Não teria alguma coisa a ver Santos Dumont com o hexagrama. Mas o Santos Dumont é apenas um detalhezinho, porque na verdade essa é uma homenagem ritualística ao sacerdote que está no topo dessa homenagem. No Cidade Oculta São Paulo, nós vamos mostrar na íntegra tudo sobre o monumento do Ipiranga. E você vai observar que de Grito do Ipiranga, aquele monumento não tem praticamente nada. Mas esse é um outro assunto. Vamos em frente, porque a partir de agora nós vamos conhecer o que é, na verdade, a transferência de identidade.
Transferência de identidade talvez seja a faceta mais eficiente dos senhores do mundo, porque eles nos fazem acreditar em algo que nós jamais poderíamos questionar ou dizer que aquilo não é realmente o que parece ser. Quando eles trocam a identidade de algo, eles fazem de uma forma tão eficaz, tão contemplativa, que no primeiro momento que você para pelo menos para questionar aquilo, o que vem na sua mente é: isso não pode ser verdade, isso é loucura, dada a eficiência da forma pela qual eles implementam a transferência de identidade. E isso vai da questão mais simples, das coisas que conhecemos, vemos, sentimos, sabemos, ouvimos, até as mais complexas. É uma infinidade de transferências de identidades que nós conhecemos do dia a dia, que nós vivemos, que nós temos no nosso cotidiano e que nós, se não pararmos para observar tudo com olhar crítico, com a lógica e com o raciocínio, porque o principal disso tudo, olha para cá, presta atenção em mim, o principal disso tudo é o raciocínio. É isso que preocupa os senhores do mundo, é que você raciocine. Porque se você raciocinar, você percebe que algo não pode estar normal, não pode estar de acordo, que algo está estranho, que algo está errado. E aí você começa a questionar. Primeiro você raciocina, segundo você questiona. E é isso que eles não querem jamais. Assim, quando eles implementam a transferência de identidade, eles implementam de uma forma fazendo um laço completo e amarrando firme para que jamais você consiga se libertar dele. Mas eu não tenho dúvidas que a partir de agora, com esse vídeo, você vai começar a questionar e ver que tem muito mais coisas erradas do que você possa imaginar. Mais detalhes sobre a transferência de identidade nós vamos ter daqui a pouquinho aqui nesse vídeo. Mas agora, voltemos à questão da serpente enrolada naquele bastão. O que representaria uma serpente enrolada em um bastão? E quem seria essa figura? Para os romanos, trata-se do deus Esculápio. Para os gregos, o deus Asclépio. E para o sistema governante do nosso planeta de hoje, é apenas mais um dos seus tantos deuses que esse sistema cultua em todas as cidades e capitais do nosso Brasil e, por que não dizer, em todo o planeta. Ele foi considerado em Roma, na Grécia e ainda hoje no mundo todo como o deus da cura. A sua origem remonta à mitologia greco-romana. Segundo a história oficial que nos ensina os Illuminatis nas escolas, ele foi filho do deus Apolo. Teria nascido de cesariana após a morte da sua mãe, Coronis. De Coronis vem o termo coronária. Teria sido então criado não pelo seu pai, mas pelo centauro Quiron, que o educou na caça e nas artes da cura. De Quiron surgiu o termo cura. Com ele, Esculápio aprendeu o poder curativo das ervas e a cirurgia e adquiriu tão grande habilidade que podia trazer os mortos de volta à vida. E assim, Zeus, o deus do Olimpo, o puniu, matando-o com um raio. O culto a Esculápio se disseminou por uma vasta região da Europa, pelo norte da África e pelo Oriente Médio, sendo adorado e cultuado em inúmeros templos e santuários. Sua imagem permaneceu viva e é um símbolo presente até hoje na cultura mundial. A representação de Esculápio está por toda parte. Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Inglaterra, França, Alemanha, Suécia, Dinamarca, Itália, Portugal, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, Sri Lanka, China, Taiwan e em inúmeros outros países. Além de sua ligação direta com a medicina, Esculápio teve sua imagem transformada e magnificada, assumindo outros significados. Os neoplatônicos acreditavam que Esculápio era a alma do mundo,
através da qual a criação era mantida coesa e organizada com simetria e equilíbrio. Hélio Aristides disse que ele era o guia e regente de todas as coisas, o salvador do universo, o guardião dos imortais. Juliano declarou que ele era o curador dos corpos e, com a ajuda das musas de Hermes e de Apolo, era o educador das almas. Sua figura foi assimilada sincreticamente a Dinhotepe no Egito, a Esmun na Fenícia, a Zeus em Pérgamo e a Júpiter em Roma, onde era chamado de Aesculapius Ótimos Máximos. Ele é representado usualmente como um homem já maduro, vestido de uma túnica que lhe descobre o ombro direito. Está sempre apoiado a um cajado, onde se enrola uma serpente. Ele pode ser mostrado junto de algum de seus filhos, especialmente Ígia, que se tornou uma figura importante em seu culto e chegou a ter templos próprios. De Ígia surgiu o termo que você conhece, higiene. O principal símbolo de Esculápio é esse bastão, com uma serpente enrolada. A origem do símbolo do bastão e da serpente é muito mais antigo que o Esculápio. Assim como no caso de Aurea Lee e Love Me Tender, há uma transferência de identidade aqui. A serpente, na verdade, é símbolo do diabo desde o Jardim do Éden. A questão dos impérios antigos tem algo muito interessante. Quando uma nação subjugava a outra, e aquela nação subjugada passava a ser domínio da nação a qual conseguia conquistá-la através de guerras, a nação conquistadora ia absorvendo a cultura, o costume e principalmente a religião das nações antigas. Então você vê, por exemplo, os deuses babilônicos, depois sendo agregados aos deuses persas, medos, os deuses do Egito, os deuses da Grécia e, finalmente, os deuses de Roma. Roma, como foi o último grande império da Terra, na verdade, se transformou na grande somatória de todos os deuses e mitos religiosos anteriores a ela. Assim, nós tínhamos Roma muito próxima da Grécia, o Império Romano muito próximo do Império Grego, e também os seus deuses muito próximos um dos outros. Quando nós vemos, por exemplo, Asclépio na Grécia, nós vemos Esculápio em Roma, o mesmo deus com outro nome. É o caso de Apolo e Mercúrio e tantos outros. Praticamente todos os deuses gregos têm as suas referências também em Roma. E o que acontece com isso? Quando Roma passava a dominar uma certa sociedade, um certo povo, Roma exigia que aquele povo tivesse adoração aos seus deuses, e isso era lei. E era uma lei que quem não cumpria pagava com a própria vida. Haveria-se a obrigação de adorar os deuses romanos. Assim também na época do nascimento do filho de Maria e de José, do Filho de Deus, aquele que morreu na cruz por nós e que nós chamamos de Jesus, na época do nascimento dele nós sabemos que a região que ele nasceu estava subjugada por Roma. E os deuses que ali se adoravam era a somatória de todos os deuses antigos, incluindo os novos deuses romanos. E entre eles havia um que é objeto deste vídeo que nós estamos tratando aqui hoje, Esculápio. Existia naquela região onde o Salvador andou diversos locais oferecidos ao deus Esculápio, o deus romano da cura. E o que acreditava-se então naquela época? Basicamente, no mesmo que se acredita hoje na nova teologia da prosperidade. Ou seja, quem está com Deus tem saúde, tem uma vida estável, é próspero, tem recursos financeiros, ou seja, é rico. Quem não está com Deus está entregue a Satanás, ao diabo, é pobre, tem dificuldade na vida, falta saúde e vive em dificuldade. Essa visão da teologia da prosperidade de hoje é uma restauração da mesma visão do sistema religioso não judaico, não na época dos judeus, em si, mas de todas as religiões antigas. Aí, por influência dessas religiões, também o judaísmo, do sistema religioso do qual hoje, esse que você conhece, é descendente,
esse sistema cristão que você conhece. Aí, naquela época, sob influência exterior, também os fariseus, saduceus, os sacerdotes, a tribo de Levi encarregada das coisas espirituais daquela época, vamos dizer assim, ou das coisas religiosas, do judaísmo da época, eles também acreditavam dessa forma. No templo de Salomão não podia entrar coxo, cego, leproso, doentes. Eles não tinham acesso a Deus, eles estavam entregues ao diabo. Na época estavam entregues, isso mesmo, você está indo bem, a Esculápio. E havia naquele local, próximo ao curral das ovelhas, um tanque que você conhece na história da nossa escritura amada e sagrada como o tanque de Betesda. Aquele povo daquela região acreditava que a higiene era filha da saúde. Então, para que as pessoas que quisessem ter saúde, elas deveriam se banhar, deveriam se higienizar, passar pela filha para chegar ao pai. É, na verdade, uma armadilha de Satanás contrária ao que nós conhecemos como a verdade do filho e do pai. Ali, no caso, a higiene, a filha, e a saúde, o pai. As pessoas passavam pela higiene para chegar à saúde, ao pai, neste caso, Esculápio, ou Asclépio para os gregos. Mas o que nós estamos falando aqui? É para que você entenda o contexto naquele momento, naquela região, o contexto histórico da coisa que ocorria ali. Havia um tanque de Betesda. E a Escritura nos diz claramente que de ocasião em ocasião descia um ser que não é humano, e agitava aquelas águas. E a primeira pessoa que tocasse nas águas da higiene, aquela pessoa estaria curada. Nós vemos hoje o sistema religioso atual, copiando o que não conhece, mas repetindo apenas, tornando-se repetitivo. Nós vemos inclusive templos dedicados hoje a tanque de Betesda, quando na verdade o Deus do tanque de Betesda não era o nosso Deus. O nosso Deus estava ali e curava sem ninguém se jogar nas águas da higiene. Era o nosso Salvador, que por tantas e tantas ocasiões contrariou o sistema religioso da época, que dizia, olha, se esse aí está assim, cego, se esse aí está assim, leproso, se esse aí está assim, paralítico, se esse está assim, entregue ao diabo, ele não tem participação com as coisas de Deus, ele não entra aqui no templo de Salomão. E o Salvador fazia exatamente o contrário, dizia, eu vim para os perdidos. Dessa atividade contrária aos interesses do sistema religioso foi o que levou à sua morte na cruz. Nós estamos falando historicamente, porque aí vem algumas pessoas de Belial para contrapor o que nós dizemos, dizendo, não, mas era plano de Deus, mas não, vamos separar as coisas. Quando falamos de plano espiritual, é plano espiritual. Quando falamos de contexto histórico, é contexto histórico. Para não misturar, porque é na confusão que esses filhos de Belial conseguem ludibriar alguns, confundindo mais ainda. E para você desconfundir é difícil. O método que eu tenho usado de desembaralhar a linha de pipa que está embaralhada nos pés da criança que solta a pipa, esse método é um método que requer bastante habilidade, porque está muito embaralhada a coisa. Aí quando nós estamos desembaralhando, vem um filho de Belial e diz, não, mas porque morreu porque era plano, porque... Não estamos falando de plano espiritual, estamos falando de contexto histórico da época. É outra situação, contexto histórico, para ver a visão daquelas pessoas daquela época. A visão daquelas pessoas era espiritual? Claro que não. Então nós temos que entrar na visão daquelas pessoas para compreender eles, para passar a compreender o plano geral. E é isso que eu estou dizendo. O que estava na mente daquelas pessoas naquela época é que quem curava os enfermos era o diabo, porque estava entregue ao diabo. Daí surgiu a frase que o diabo carregue. Ou seja, você quer entrar aqui no templo, quer ser carregado aqui para dentro do templo, para ser curado aqui no templo de Salomão, o diabo é que o carregue lá para o tanque de Betesda, lá para a higiene, lá para o Esculápio. Amados, esse vídeo sobre a transferência de identidade mostra justamente isso. Algo que é inerente às coisas do Salvador, do Criador, e que o sistema religioso geral sempre atribui ao contrário, ou vice-versa. Sempre há essa troca de identidade. E neste caso muito especial, a mensagem neste momento que eu estou aqui passando, é que o contexto histórico daquele local e daquela época dizia, quem está doente está entregue a Satanás. Assim hoje também, a teologia da prosperidade
ela prega que quem está mal de vida está também entregue a Satanás. E, na verdade, nós sabemos que o alerta que o Salvador nos dá é que no mundo teremos aflições, mas que temos sim de ter bom ânimo. E quando vemos um dos maiores líderes religiosos da atualidade dizendo abertamente que não está preocupado com quantidade, mas com qualidade, e que aqueles que vivem na miséria, vivendo no lixão, melhor seria se nem tivesse nascido, não é nada de se admirar. Isso é assim mesmo, não há nada oculto que não haja de ser revelado. E neste final, as próprias pessoas estão se revelando. E nós vemos então essa mesma estrutura religiosa do período da crucificação do Filho de Deus acontecendo novamente. A exclusão dos mais necessitados. Os mais necessitados entregues ao diabo. Veja bem, a troca de identidade. O diabo, nós temos certeza que é a serpente, porque assim está escrito na Escritura Sagrada. Então não há dúvidas. A identidade é transferida para um ser mitológico, Esculápio, na verdade, uma das figuras de Nimrod, uma das muitas, e da sua filha Higiene, uma das muitas figuras que são referentes à mesma pessoa, Semíramis. Então, quando nós vemos a serpente, que é o diabo, passando a figurar como Esculápio, e quando você observa em cada ambulância, em cada setor de saúde, principalmente saúde pública, ou seja, o governo, o sistema de governo te dá saúde, te dá ambulância, te dá cuidados médicos para a sua saúde. Amados, você não acredita nisso, porque você não faz parte do grupo dos senhores do mundo. Mas eles acreditam. Acreditam ainda hoje que quando você recorre à saúde que tem o emblema do Esculápio, você está recorrendo diretamente a Satanás. É o Esculápio, o diabo, quem te cura das suas doenças, segundo o entendimento dos senhores do mundo, que te oferecem através do sistema que está aí, a saúde deles. Que eu digo para você, quanto mais puder fugir, enquanto pode, fuja. Está chegando a hora, você sabe do Horus, o programa de remédios do governo aqui no Brasil. E isso não é só no Brasil, o que acontece aqui é reflexo do que acontece no mundo todo. Vai chegar a hora que você será obrigado a se submeter à saúde de Esculápio, à saúde do mundo, à saúde do diabo. E aí, as decisões cada vez vão ter que ser mais radicais, até chegar aquele momento em que você vai dizer não, ou é aqui, isso eu não coloco. Esse vai ser o ápice, mas para chegar a esse ponto será aos poucos, não se cozinha sapo em água quente. Esses caras que dominam o mundo, que fazem toda essa matrix que está aí para que você não veja a verdade. Eles acreditam seriamente que quando você recorre à saúde, aqui no mundo, você está recorrendo a esse Deus aí. Além do bastão de Esculápio, existe um outro símbolo satânico antigo que é muito parecido e também muito difundido, o bastão de Caduceu. Caduceu significa em grego o bastão de arauto. É talvez o símbolo mais antigo de todos. A sua imagem já se acha gravada desde o ano de 2600 a.C., na taça do rei Gudéia de Lagash. Ele é o principal símbolo do deus grego Hermes, Mercúrio para os romanos. Ele é um bastão, em torno do qual se enrolam em sentido inversos duas serpentes. Isso significa para os senhores do mundo
que o diabo conhece as duas faces e retém ou revela seus conhecimentos aos poucos que ele escolhe, deixando-o oculto da maioria. Esse é outro símbolo difundido em todo o planeta. E por que colocam esses monumentos nas entradas da cidade? Se você observar bem, vai ver que aqui é uma entrada para a cidade de Fortaleza. Quem vem do aeroporto passa por aqui de táxi ou de carro, como for, mas a entrada de Fortaleza é aqui, vindo do aeroporto. E por que o diabo logo na entrada? Isso demonstra que o local está entregue ao diabo. E mais do que isso, se você observar, você vai ver a pira olímpica, a mesma da Tocha da Liberdade. É mais uma homenagem oculta, é mais um ritual oculto que fica exposto de uma forma paradoxica à comunidade que comparece e visita a Fortaleza. Ao longo das gerações, ele vem sendo associado aos mais diversos segmentos capitalistas do sistema Illuminati babilônico que está instaurado no mundo. Os contabilistas também o adotaram. É algo como: nós temos o conhecimento necessário para cuidar da sua empresa. Tanto usa, ou na mão de Calígula, ou nos espaços públicos, ou na barriga do Bafomete, o seu significado será sempre o mesmo. Eu sei de coisas ocultas que só é dado saber a nós, que somos os seus donos. Transferência de identidade. Isso não é de difícil compreensão. Eu fiz um vídeo onde aparecia o símbolo que nós acostumamos a conhecer como símbolo do coração, e esse símbolo, na verdade, se transforma em uma bunda feminina. E aí nós perguntamos: poxa, o que teria a ver o coração com a bunda? Nunca passaria pela nossa cabeça que esse símbolo que nos acostumaram com ele desde criança simbolizasse realmente a bunda. Mas nos enganaram, dizendo que esse símbolo representaria o músculo que temos aqui no peito, que muitos acham, inclusive, que é um órgão, mas a medicina diz que é um músculo, mas que representaria esse músculo. Não, definitivamente. A imagem que mais se parece com o símbolo do coração é a imagem da bunda. Pode até representar o amor, mas não o amor como nós achamos que representa. Mas que representa o amor eros, sem dúvida, esse sim. É representado pelo coração, que é o símbolo do deus Eros, lá da Grécia. Essa é uma transferência de identidade. Quando você conhece um símbolo desde criança e acha que esse símbolo representa, na verdade, uma situação A, e você nem imagina que ele possa representar uma situação B, mas agora, fora da Matrix, você começa a observar tudo e vê realmente que esse símbolo ele se parece muito com uma bunda e nada com o coração humano. É uma transferência de identidade, sim. Mas não é o único caso, nem o único tipo. Isso ocorre em todos os setores. Você, geralmente, olha só, em outro extremo, que não tem praticamente nada com esse. Quando você assiste uma produção de Hollywood e você vê aquela produção hollywoodiana
dizendo que o dono do mundo é o presidente dos Estados Unidos. O lar do homem mais poderoso do mundo está desprotegido. Na verdade, é uma transferência de identidade, para que nós nem venhamos a imaginar que o dono do mundo é esse senhor, atualmente, David Rockefeller, o ancião, vamos dizer assim, dos Illuminati. Essa é uma classe de gado americano muito peculiar. Chama-se Longhorn, ou chifres grandes. É o gado do Texas. E a partir deste tipo de animal, foi criado um clube de futebol americano que leva o nome do touro, desse boi, desse gado Longhorn. Quando os torcedores desse time vão ao estádio de futebol, eles buscam simbolizar o time de futebol usando a mão chifrada. A mão chifrada definitivamente não é o símbolo desse clube de futebol do Texas. Você sabe muito bem disso. Neste caso também há uma transferência de identidade. O hexagrama é um símbolo satânico milenar, antiguíssimo. Mas hoje, quando você vê um hexagrama, por exemplo, no templo religioso protestante, muitos templos religiosos protestantes têm o hexagrama. Quando você vê esse hexagrama no templo religioso protestante e que você perguntar àquele líder religioso do que se trata, ele vai dizer, olha, esse é o símbolo de Israel. Aí você, se for acreditar em tudo que o seu mestre diz, você vai ter então a certeza de que trata-se apenas do símbolo de Israel. Mas se você observar bem, você verá que não é só Israel que tem esse símbolo. Outros países em suas bandeiras também adotaram o hexagrama. O hexagrama, na verdade, ele não é símbolo da estrela de Davi e nem de Israel, ele é muito mais antigo. Quando nós cremos, quando nós aprendemos, quando nós ensinamos que o hexagrama é símbolo de Israel ou é o símbolo de Davi, nós estamos, na verdade, perpetuando uma transferência de identidade. Desde os primeiros anos da República Romana, todos os romanos eram obrigados a adotar a religião do Estado, o que significava que teriam que visitar ocasionalmente um templo público e fazer um sacrifício para um deus em particular, tais como Júpiter, o rei dos deuses, Baco, o deus do vinho e das celebrações, e Apolo, o deus do sol. Temos que nos lembrar de que os romanos não viviam esta vida pensando em uma outra, viviam pensando somente nesta. Os romanos acreditavam que quem dá, recebe. Agradavam os deuses para que eles estivessem do seu lado, não para comprar a vida eterna, e sim para ter uma vida boa aqui na terra. Em 100 d.C., os mercadores e os escravos começaram a transportar outras religiões e cultos místicos através do império. E muitas dessas crenças estrangeiras atraíram a população romana em geral. Genericamente falando, o Império Romano caracterizou-se por sua tolerância religiosa. Tratava-se geralmente de um mundo de viver e deixar viver, em que muitos cultos eram tolerados pelo Império Romano, desde que as pessoas que seguissem esses cultos concordassem em seguir a religião romana, porque era dessa maneira que expressavam sua lealdade ao Estado romano. Os soldados romanos, em particular, tornaram-se seguidores ávidos de Mitra, deus persa do bem contra o mal. Seu culto, que simbolizava a morte e a renovação, atraiu os soldados que sempre tinham que encarar sua própria mortalidade nos campos de batalha. O culto originou-se nas províncias asiáticas,
Mas no século I d.C. foram encontrados templos para Mitra na Itália e até no norte da Bretanha. Cultos como este exemplificam a grande diversidade religiosa do Império e sua aceitação. Quando o paganismo que Roma herdou dos impérios anteriores que foram conquistados por Roma, quando esse paganismo adentra na religião protestante, ele tem que ter a identidade transferida. Ele muda de ceia mitraica, onde Mitra matou o touro, comeu a carne e bebeu o sangue, para a Santa Ceia. A Santa Ceia do protestantismo, sem dúvida, é uma transferência de identidade da ceia mitraica. A transferência de identidade, ela ocorre, como eu disse, em quase tudo que você vê no mundo. Por isso que é bom estar atento a todos os detalhes. Observe, por exemplo, a sociedade secreta maçom, que utiliza como símbolo o esquadro e o compasso. Nós vemos na Escritura que a pedra angular que foi rejeitada pelos maçons, ou construtores em francês, na tua Escritura brasileira, que está na Bíblia, você vai ler a pedra angular que foi rejeitada pelos construtores. Construtor e maçom é a mesma palavra no francês. Então a pedra angular que foi rejeitada pelos maçons se tornou como pedra de esquina. Quando você vê hoje o símbolo maçom, principalmente com o esquadro, é uma forma explícita de transferir uma identidade. É uma transferência, porque transfere do Salvador, aquele que morreu na cruz, a função de pedra angular para o esquadro. Eu explico, isso não é complicado, é simples. Naquela época, o Salvador usava as coisas que as pessoas conheciam muito bem como exemplo para as pessoas raciocinarem e entenderem o que ele estava falando. Quando ele disse pedra angular, ele se referia a um tipo de pedra que se utilizava nas construções e era a pedra principal para erguer uma construção. Ela era colocada na esquina do alicerce, porque a partir daquela pedra que era certinha, que tinha seus ângulos perfeitos, poderia se erguer uma parede ou várias paredes, né? Ela seria a quina das paredes. Poderia se erguer, então, com alicerce forte, uma casa que estava dentro dos esquadros. Essa era uma pedra angular. Quando a pessoa tem um esquadro, o que ela está dizendo? Olha, com esse esquadro eu faço a minha pedra angular, eu não preciso daquela. Eu uso argamassa, eu uso a pedra, eu uso ferro se precisar, e faço um bloco de concreto quadradinho, é minha pedra angular. Então, quando eu tenho o esquadro, eu mesmo faço a minha pedra angular. Eu não preciso do Salvador que morreu na cruz. Esse é o símbolo desse esquadro que você vê nas sociedades secretas, principalmente na maçonaria. Não fique estarrecido e talvez dizendo que isso não está afetando você e que você não nega o nosso Salvador de alguma forma. Porque também aquela arca que virou moda, se adorar, levar para o centro dos templos, colocar no altar, passar com ela no meio do povo, aquela arca é também uma transferência de identidade do nosso Salvador. Porque a arca verdadeira é Ele o Salvador. E quando se adora aquela arca, está, na verdade, colocando em prática uma transferência de identidade. Assim como o esquadro dos maçons que fazem a sua pedra angular. Agora, como curiosidade, passe a observar as empresas de construção civil. Quando você vê uma obra, dê uma olhada detalhadamente no logotipo, na marca, que fica naquela placa em que está ali os dizeres sobre a obra da engenharia, tá certo? Dá uma olhadinha com atenção e você vai ver que grande parte das empresas de construção civil utilizam a pirâmide ou o triângulo como símbolo. Repara.
transferência de identidade é algo muito variado. E se formos então detalhar aqui mais sobre isso, nós teremos que fazer 2, 3, 4, 5, 10 DVDs e talvez não dê para poder contemplar todo tipo de transferência de identidade. Mas agora que o caminho foi dado, cabe a você caminhar ou não nele. É uma decisão sua, você tem um livre-arbítrio. Para fechar, eu gostaria que você pesquisasse sobre algumas transferências de identidade. Os nomes dos homens de Deus que estão na Bíblia, a maioria deles tiveram transferência de identidade. O próprio Criador teve transferência de identidade. O Salvador também teve transferência de identidade. Muitas coisas que nós conhecemos, no meio religioso principalmente, no sistema religioso, estão com identidades transferidas. É o mais grave de tudo. E isso tem levado muita gente para a perdição. Que você esteja atento e que possa, a partir daqui, pela misericórdia de Deus, contribuir mais e mais com essa obra de esclarecimento dessas coisas ocultas que até agora não haviam sido reveladas a ninguém. Muito obrigado. Eu já ia me esquecendo. Você ficou triste porque o sapinho morreu cozido? Não se preocupe não, aquele era de borracha. Lendas, mitos, segredos não revelados. Neste DVD, você vai conhecer o desconhecido, o inacreditável, o inimaginável. Os monumentos em Salvador, qual seu real significado? Seria poesia? Seriam apenas obras de arte? Ou simples homenagens a pessoas ilustres? Em Salvador, cidade oculta, o irmão Rubens pesquisa, analisa e nos revela toda a verdade oculta sobre a capital sensual do Brasil. A história do Brasil começa por Salvador, o ocultismo Illuminati também. A Bahia que você conhece é famosa pelas religiões afro-brasileiras. A Bahia que você irá conhecer é totalmente dominada pela religião dos senhores do mundo, que a maioria das pessoas não conhece. Salvador, Cidade Oculta. Mais um lançamento do projeto Verdade Oculta, que nenhuma loja está autorizada a vender, doar, alugar, nem emprestar.